Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelo vídeo, por favor, já dá o nosso like para ajudar a nossa casa na divulgação da doutrina espírita. Se no final você não gostar, você vai lá nos curtir, mas duvido que você não goste das palavras e ensinamentos de Jesus. Bem, vamos para ambientar nossa música do nosso mentor Padre Germano. Cláudio, por gentileza. Obrigado, Cláudio. A leitura de hoje, como inicial, é do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E diz, em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares nos dias de hoje,
convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Bem, como reflexão, né, veio o Chico, uma das palavras do Chico, que ele dizia: trate o seu familiar como a gente trata os nossos visitantes, né? Quando o visitante chega à nossa casa, a gente oferece água, oferece café, arruma a casa, limpa a casa. Então, que tal a gente fazer isso com quem está mais próximo da gente no dia a dia? Nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, nosso genro, nossa nora, nossa sogra, né? Então, a gente tem que aprender a ser gentil, porque nenhum de nós está aqui por acaso, né? O nosso convívio familiar, se eu tenho um bom relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, demos graças a Deus. Mas se a gente tem um relacionamento desafiador com esses irmãos próximos, porque nós devíamos realmente estar. Então é para nós exercitarmos a nossa paciência, o nosso equilíbrio, porque nesse momento a gente tem algo a aprender, né? A gente tem famílias muito unidas, que sempre aquele comercial de margarina, né, como dizem. Mas também a gente tem famílias que ficam se pegando, né? Já acordam um xingando o outro. Mas agir isso para a gente tem que ser tolerante e agradecer a Deus. Porque prestar atenção, conforme a nossa doutrina nos explica, que tudo é aprendizado. Então a gente tem que prestar atenção no nosso convívio familiar, no nosso convívio perante a sociedade, o trabalho, em que eu preciso me melhorar para que possa melhorar esse relacionamento. Esperar a mudança primeiro em mim e não no outro. E com isso façamos um ambiente melhor na graça de Deus. Começamos a nossa prece. Obrigado, meu Pai amado, pela Tua presença em mais um dia reunidos em Teu nome, na união dos irmãos aqui presentes, Senhor. Obrigado, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, por nos amparar com seus ensinamentos. Obrigado, Mãe Santíssima, que com seu olhar generoso de mãe nos ampara, nos reguarda. Obrigado, Germano, nosso mentor, que com os ensinamentos, juntamente com os nossos benfeitores, possamos entender as palavras de Jesus, entender o estudo da noite, para que possamos guardar em nosso coração, no fundo de nossa alma, os Teus ensinamentos, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, a boa nova. Obrigado, Senhor, a cada um dos irmãos aqui presentes e que consigam, meu Pai, obter a esperança, a resposta daquilo de que tanto pede a Ti em silêncio, em segredo. E unidos, ó Pai, em Teu nome, agradecemos e pedimos a permissão para começarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. E hoje a nossa irmã Edna com estudo, já é de casa, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Alguém aqui não me conhece ainda? Ele falou que eu sou de casa, né? Então. Bom, quem não me conhece, o meu nome é Edna, sou trabalhadora de uma casa espírita no momento em Angra dos Reis. Eu fico um pouco lá, um pouco aqui. No momento eu estou em Angra dos Reis. E foi com muita alegria que hoje essa oportunidade de estar com vocês aqui trazendo esse estudo, que é um tema que a gente entende como um pouquinho pesado, né? Mas é imprescindível falar sobre um processo obsessivo. A gente conhecer o que é um processo obsessivo. A gente saber lidar com ele sem ter medo, sem preconceito, de uma forma suave e branda, porque quanto mais dor e desespero, mais difícil se torna a situação. Então, essa perguntinha aqui, né? A quem nós devemos ouvir? Apontar esse de cima, né? Eu, sempre, tecnologia, gente, sou péssima. Na bolinha sai o canhão de luz. Ah, é aqui. Então tá. Então, a quem devemos ouvir? A imagem aqui já mostra tudo pra gente, né? A quem devemos ouvir? Essas mãos aqui, né? Possessoras, né? De pegar, prender, tomar posse? Ou esse aqui, o nosso Cristo Consolador, que vai nos amparar, nos tirar desse abismo que está aqui, ó, tão perto de acontecer? Então, claro que nós vamos buscar esse aqui, não é? Só de estarmos aqui hoje, nós já estamos fazendo isso aqui, ó, buscando nosso Cristo Jesus. Buscando a nossa melhoria, buscando a nossa mudança, a nossa reforma íntima, que é uma palavra que eu sempre trago nesses encontros. A reforma íntima é a base de tudo. E como é que eu faço a reforma íntima, Edna? Estudando.
Tenho certeza que vocês aqui estudam a codificação espírita, o estudo chamado ESD pela Federação Espírita, né, brasileira. Quem não participa, faça um esforço. Formem novas turmas. Não precisa ser um expert para poder monitorar uma turma. O monitor de uma turma, ele só vai unir o grupo, manter o grupo unido. Estuda junto. É ler. E analisar, raciocinar sobre o que está lendo. Absorver, levar para o coração, para que a gente consiga projetar mudanças nas nossas vidas. Então, não deixem de estudar. Nunca. Porque vocês não têm noção do quanto isso edifica a nossa vida. Do quanto isso nos transforma. O quanto isso faz a gente vencer todas e qualquer barreira que vier a surgir nas nossas vidas. Então, fica o nosso recadinho aqui para todo mundo. E todo espírita tem que estudar, gente. Aí não é porque, Ed, não estudei a codificação toda. Fiz o livro do que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro do Médium, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Até obras póstumas eu estudei. Começa de novo. Começa de novo. Porque você vai ela inteirinha e quando começa de novo, você já está com uma bagagem um pouquinho maiorzinha do que quando começou. Quando você começa de novo, a bagagem vai enchendo e você vai conhecendo muito mais, sua mente se abre para aquela percepção que para a gente, quando tem um primeiro contato, às vezes a gente não conhece. Não, assim, tem dificuldade de entender, compreender e principalmente aceitar como verdade, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a obsessão pelo dicionário Aurélio, a gente sempre traz a definição pelo dicionário. A gente vai falar também pela visão espírita do que é obsessão. Nós vamos identificar, aprender a identificar se nós estamos ou não obsediados, quem são os nossos obsessores, como nós devemos agir, no caso de um processo obsessivo, fases no processo obsessivo e a desobsessão. Tudo com base na literatura espírita, que nós encontramos o material no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos itens 234 a 240, e também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas coletâneas de prece, no finalzinho, no capítulo 28, número 81, na prece 81. Sugiro que aqueles que se encontram aflitos, agoniados, ou com características que nós vamos citar aqui, leia essa prece todos os dias. Número 81, está lá no finalzinho, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma coletânea de preces. Leia. Aquele preâmbulo, ele já mostra para você o que significa aquela prece, como, para que ela é dirigida. E em seguida tem a prece pelo obsediado, para o obsediado e com o obsediado. Então, assim, busca isso que você vai ajudar bastante. Eu não sei orar, Edna. Eu não sei conversar com Deus. Faz a prece. Que vai lá e lê, mas faz aquela leitura com o coração. Vocês vão ver como vão começar a ocorrer mudanças. Pode aproveitar o momento do Evangelho no lar para fazer isso, mas também pode fazer isso todos os dias antes de dormir ou ao acordar. Significado, como nós falamos, da palavra obsessão no dicionário Aurélio. Impertinência, perseguição, ideia fixa. É alguma coisa diferente do que tem lá no nosso Evangelho? Pensamento ou impulso persistente ou recorrente, indesejado e aflitivo que vem à mente involuntariamente. Não tem a ver uma coisa com a outra? Para vocês verem que a doutrina espírita ela é muito clara em relação ao que ela nos traz de ensinamento. E aí, o que a gente deve observar no meio disso tudo? Que o fato da gente estar triste, da gente estar raivoso, irritado, pode não significar que nós estejamos num processo obsessivo. Pode simplesmente significar, no caso das mulheres, uma menopausa, um hipotiroidismo,
problemas psicológicos, às vezes um desequilíbrio no ambiente de trabalho ou dentro da família, como a leitura que o nosso irmão Cristiano, que sempre complementa, né, o nosso estudo, um problema familiar, e aquilo vem aquela ira, vem aquela raiva, aquele momento. Mas se você tiver com desequilíbrio hormonal no seu corpo, você vai desequilibrar. Então, antes de pensar, estou obsediada, a Edna não veio aqui para isso não, tá, gente? Dizer que todo mundo está obsediado. Não. A Edna veio aqui para ajudar, para a gente se ajudar a identificar. Vamos olhar primeiro, vamos no médico. Vamos lá ver se nossa saúde, nossos hormônios, nosso exame de sangue, está tudo certinho, está bonitinho. Ai, aquilo está involuntário, está recorrente. Está me deixando aflito, indesejado. Ah, então eu não... Já cuidei do corpo, vou cuidar de onde? Já cuidei do corpo, cuidei da mente com o psicólogo, vou cuidar do meu espírito, da nossa alma, na condição de encarnado que estamos. Então é essa análise básica, primária, que nós temos que fazer, ok? Daí, quando as nossas ações começarem a fugir da nossa rotina, aí é o momento da gente se preocupar. Opa, acende a luzinha e vou correr para algum lugar onde eu vou encontrar ajuda. Seja na casa espírita, seja numa igreja, no budismo, onde o teu coração te levar. O importante, como se diz, né? Todos os caminhos levam a Deus. Por isso existem tantas religiões, para que o teu coração vai se encantar com uma delas. O importante é estar em alguma delas. O que não pode é ficar só. É isso que não pode acontecer, ficar sozinho. Até num grupo de terapia, o AA já tem um grupo que trabalha e fala de Jesus. Não sei se todos aqui já tiveram experiência, eu tive por causa do meu pai que era alcoólatra. Eles também falam de Jesus, eles também pregam a fé, a esperança. Então, precisa buscar ajuda, ok? O que é obsessão na visão espírita? Eu trouxe até essa partezinha aqui da aula de um estudo da FEB, na Escola de Evangelização de Pacientes. Então diz lá, e tudo isso aqui foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 28, lá da prece 81. Eu não disse para vocês, tem uma explicaçãozinha antes? Foi retirado dali. Olha o que diz o livro, o Evangelho. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ele está ali persistindo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores. Olha a importância da nossa reforma íntima, da nossa mudança de valores e comportamentos. É a influência moral que a gente sofre. Se nós vibramos alto, né, vibramos pensamentos bons, positivos, nós vamos ter uma influência positiva, de benfeitores. Se nós vibramos baixo, xingamentos, amaldiçoando o outro que está perto de você, a vibração, a influência vai ser o quê? Baixa, de baixa frequência. Então, aí é onde tem a porta, a janela, a porteira, tudo aberto por um processo obsessivo. Então, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, leiam essa parte do Evangelho. Fica a dica, se quiserem memorizar ou anotar. Capítulo 28 do Evangelho, questão 81, prece 81, e capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o item 237, 37 em diante, que fala sobre 3 tipos de obsessão. Nós não vamos entrar no mérito, porque seria uma palestra só para falar dos 3 tipos, que é o simples, a fascinação e a pior de todas, que é a subjugação. A simples começa com aqueles exemplos que a gente colocou ali no princípio, de influências, né, para você sentir raiva, sentir ódio, dar a oportunidade de botar alguém do teu lado para te cutucar e você reagir de uma forma negativa. A fascinação, principalmente o médium, ele já, pela vaidade, ele se deixa deslumbrar e aí começa a acreditar em coisas que jamais estiveram escritas na codificação e se acha o suprassumo do conhecimento. Ele ouve qualquer coisa.
Muito cuidado quando a gente vai buscar naquelas consultas em denominações diferenciadas, que você ouve muitas das vezes o que você quer. Por quê? Porque às vezes aquele que está te respondendo não está preparado para te dar aquela resposta. E como a vibração dele está baixa, ele vai dar a resposta do seu obsessor. E vai fazer você ir para o buraco. Então cuidado onde busca. Se buscar alguma coisa, busque num lugar onde você tenha confiança e mesmo assim, confirme, faça como Kardec. Kardec escreveu alguma coisa que está na codificação por vontade dele? Quem estudou aqui? Quem está estudando ou já estudou a codificação aqui? Levanta a mão. Kardec, os que já estudaram. Kardec buscou, ele escreveu sozinho tudo isso que está aqui para gente? O que ele fazia? Um laboratório, né? Ele escrevia tudo e ele recebia aquelas informações, ele botava na revista espírita, ele distribuía, né? Ele editava, divulgava e vinha de vários outros países respostas confirmando aquilo que estava escrito. E só depois de várias confirmações da mesma coisa que Kardec codificou a doutrina espírita. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos ele foi alterado, começou a ser escrito de uma forma e foi terminado algum tempo depois de outra forma. Para vocês verem o quanto ele mudou. Não pode ser assim, tá errado, tem coisas para melhorar. Ele tinha menos de 1000 perguntas, 800, se eu não me engano, e se transformou em 1019 perguntas e respostas. Então, para vocês verem como isso foi tido cuidado para escrever, para transcrever, para codificar. Assim somos nós. Eu não posso acreditar no que o nosso irmão falar para mim de imediato. Eu vou buscar se aquilo é verdade. Se for verdade, vocês podem ter certeza que aquilo vai vir para você de outra forma. Às vezes até por um familiar, um amigo. Aquilo vem para você como verdade novamente. Então, para a gente não sair muito do contexto, senti a necessidade de falar sobre isso. E essa nossa mudança, essas doenças que a gente estava falando, elas existem como reflexo da falta de cuidado com o nosso corpo físico, não é verdade? Eu adoeço por falta de algum cuidado com o meu corpo físico. Esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Ou porque nós precisamos passar por aquela doença. Porque as doenças também, elas são necessárias, porque elas nos trazem desenvolvimento espiritual, às vezes a gente só vai pela dor. E às vezes, mesmo na dor, não se consegue dar um passo. Eu estou com um caso na minha família, eu estava até conversando com o Giovan, pouco antes. Meu irmão, ele infartou, fuma 3 cartelas a 4 por dia. Meu irmão infartou em abril. Deus foi tão misericordioso com ele, que ele estava na UPA, da UPA tiraram e levaram para o hospital particular da cidade, o melhor hospital, porque sabia que ele ia morrer. Ele chegou, a ambulância abriu a porta traseira, já estava a equipe já pronta para levar para o centro cirúrgico. Por 5 minutos, meu irmão não teria desencarnado. A metade do coração dele, a parte superior do coração, necrosou, morreu. Então, hoje ele vive com uma deficiência muito grande cardíaca. Meu irmão fugiu do CTI para fumar. Fugiu. Estou contando para vocês uma coisa dentro da minha família. A médica eu no desespero, a médica do CTI veio falar, olha, não fica assim, não vale a pena, seu irmão está se matando. Se ele continuar do jeito que está, com 5 meses ele não fica mais, ele não vai fazer mais parte do plano terrestre. Ela com certeza era espírita pela forma como ela falou comigo. Sei que vocês estão sofrendo. Passou. Eu venho insistindo com meu irmão e já não é de agora, é de muito tempo. Semana retrasada, meu irmão ficou cego, de um dia para o outro. Ele é diabético, a mão vive cheia de feridas, os pés cheios de ferida por causa da desidrose. Ele virou para mim e falou, minha irmã, eu estou desintegrando vivo. Vocês não têm noção do quanto dói o coração da gente ouvir isso. E você sabe o motivo e você não pode fazer nada. Porque tudo que posso eu faço, mas ele precisa ter fé. E ele não tem, ele não acredita. Quando ele ficou cego, eu estava em Resende do lado dele na hora que ele chegou, estava na casa da minha mãe, e nós fomos direto para um médico particular. A pergunta que o médico fez, eu falei, doutor, ele é fumante. Aí ele fuma, ele é ativo, passivo, ou ele já é ex-fumante? Falei, ativo. Aí ele, quantas cartelas? Ele, 3, doutor, no mínimo. Aí ele falou assim, doutor, é uma voz que fica aqui, ó, na minha cabeça,
Fuma, você vai morrer de qualquer jeito, fuma. Meu irmão fez esse gesto para o médico. Eu do lado, eu só pedi, Senhor, tenha misericórdia desse irmão que está fazendo isso com o meu irmão. Eu não tenho raiva desse irmão que está fazendo isso com o meu irmão, não. Que é um irmão, em condição espiritual, mas é um irmão. Eu tenho misericórdia por ele. Porque é um processo grave de subjugação. Meu irmão já não tem mais voz por ele. Corre para um lado, corre para o outro, para o hospital. Nada dava certo e ele já ia falando, não vai dar certo, ninguém vai me atender, não vai dar certo, ninguém vai me atender. Ele já ia negativo. Ele recebeu uma psicografia da casa que eu trabalho, dizendo que se ele não tivesse fé, nada ia mudar. Eu falei, agora você ouve? Porque de mim tu não ouve. Você recebeu uma psicografia de uma pessoa que não sabia de nada da tua vida. Eu estava trabalhando mediunicamente e a outra irmã recebeu a psicografia. Eu estava no outro andar. Eu acho que ele teve fé. Porque no dia seguinte tudo deu certo e a gente conseguiu encontrar um médico com a consulta na segunda, os exames na terça, na quarta ele operou e meu irmão está enxergando. Era uma catarata que desenvolveu assim, de um dia para o outro por conta, fica até um alerta para a saúde, por conta de uma medicação de corticoide. Ele tomou 2 injeções de corticoide por causa da desidrose num período de 40 dias, quando é para tomar de 6 em 6 meses. Tá? Então fica aí um alerta para vocês e um exemplo de uma obsessão de subjugação. Estuda, vai lá no... Não precisa ter o livro não, bota ali, ó, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, vocês vão entender quais são os 3 tipos de obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz, lá no livro Diálogo com as Sombras, que eu acabei de indicar aqui para o nosso irmão, de sugestão de estudo do grupo, que nós estudamos lá na casa e foi maravilhoso, ajudou muito na mesa mediúnica. Ele diz o seguinte, a obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre 2 seres com sentimentos em desequilíbrio. O irmãozinho está desequilibrado, não está? Mas o meu irmão também está. Porque o meu irmão não tem força, ele não consegue, ele não acredita na capacidade. Eu dei um exemplo para vocês entenderem daí para frente. O meu irmão também está em desequilíbrio. Ele não consegue acreditar que ele é merecedor de uma cura. Ele não consegue acreditar que ele pode parar de fumar. O amor possessivo ou ódio alimentado pelo desejo de vingança. Esse irmãozinho que está perseguindo o meu irmão tem um desejo nítido de tirar a vida dele. Olha a frase que falou para ele. Fuma. Fumando ou não fumando, você vai morrer mesmo. Então, a partir desse conteúdo, a gente percebe que os nossos pensamentos trazem as companhias que nós elegemos, concorda? André Luiz nos ensina como ocorre um processo obsessivo, dizendo que, para quem nunca leu, leiam, tem vários livros, e André Luiz ele é muito claro sobre quando ele fala sobre o processo obsessivo. André Luiz nos diz, as bases de operação dos espíritos são os centros cerebrais. O coronário, que fica nessa posição, e o frontal ou cerebral, que fica nesse, é o ponto de força, alguns chamam de chácara, enfim. Onde residem a linguagem, a sensibilidade, a memória e a percepção. André Luiz, ele era um médico, então ele traz pra gente a parte clínica, né? Como o nosso corpo responde. Aí eu, de uma forma muito pincelada, porque falar sobre o centro de força é para um outro momento, um outro encontro, a glândula pineal, ela fica no centro do cérebro. Ela é tão pequenininha, do tamanho de um carocinho de feijão, bem pequenininho. Coronário é através dela que nós temos a conexão com esse obsessor e também com os nossos benfeitores espirituais, com o Padre Germano e tantos outros da equipe, dessa falange de assistência dessa casa. Ah, Edna, eles tomam posse do meu corpo? Não, nós não aprendemos que o nosso corpo físico, o homem é formado pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo físico. Então, o perispírito, que é a formação desse irmão, que está em conjunto com o espírito, se conecta com a nossa glândula pineal e é aí que ocorre essa comunicação, essa intuição,
esses recadinhos, esses pensamentos. Da mesma maneira, quando um médium dá passividade a um benfeitor espiritual para fazer cirurgia, como o Arigó dava passividade ao Dr. Fritz. É assim que ocorre a conexão do espírito para o nosso corpo, para nós, encarnados. O frontal é a glândula que nós chamamos de hipófise. Ela fica na cabeça do cérebro aqui, bem atrás do nosso olho, bem próximo da glândula pineal. Ela é a que alguns chamam no esoterismo do terceiro olho, né, que você enxerga através dele. É a intuição. Então, como é que o obsessor consegue conectar a gente? É dessa forma, através desses dois pontos. Nós precisamos... essa explicação é só para vocês entenderem que é de perispírito para perispírito. E basta a gente escolher. Eles projetam um pensamento para a gente. Se eu estou numa vibração boa, bons pensamentos, boas atitudes, eu vou ter esse relacionamento com espíritos de luz. Se eu estou numa vibração baixa, eu vou ter esse relacionamento com espíritos fanfarrões, brincalhões, obsessores e inclusive os nossos perseguidores. Porque todos nós aqui temos um passado. De vidas e vidas e vidas e vidas e vidas passadas. Eu sou um espírito muito velho. Estava lá tacando pedra na cruz, depois eu estava lá na Inquisição, participando da Inquisição. Isso tudo já me foi revelado e eu tenho certeza. Até pelas lesões que eu tenho nos meus braços, nas minhas pernas, porque eu me comprazia vendo aquelas pessoas sendo esticadas na roda. Hoje, trabalhar aqui é o mínimo que eu faço para tentar amenizar todo o mal que eu fiz no passado. Se algum de vocês aqui hoje sair com o coração leve ou compreendendo o que se passa consigo e buscar firmemente ajuda, eu já terei feito o meu papel aqui hoje, que é levar esse evangelho onde eu estiver. E eu faço isso com todo o meu amor. Então eu preciso trabalhar muito, que tenho muitas oportunidades para repor o mal que fiz lá no passado. Então, esses centros de força servem para isso, tá? Essa explicação toda foi isso de uma forma mais científica para vocês compreenderem como funciona. Tudo isso a gente estuda lá na doutrina, tá? Não é a Edna falando, não. A doutrina nos ensina tudo isso. Aqui, quem são os obsessores? A gente já falou, são os espíritos inferiores, não são seres diferentes de nós. Quando nós desencarnarmos, se nós tivermos brigas com alguém, não tivermos harmonizado a nossa vida aqui, na oportunidade que temos, como o nosso irmão falou, por que vocês acham que dentro da nossa família tem os nossos maiores ofensores? É por acaso? Porque se não fosse do nosso sangue, a gente espantava, deixava bem longe da gente. Mas Deus é tão misericordioso que coloca dentro da nossa família para que a gente tenha tolerância e a gente aprenda a lidar com esse irmão. Então, vamos acertar nossas arestas enquanto nós estamos aqui, porque senão a gente vai voltar e vai ser o marido, ou mãe, ou pai, ou filho, ou irmão, vai estar perto. Não adianta, vai ter que resolver. Não são predestinados ao mal. Nenhum de nós somos predestinados ao mal. Lá no Livro dos Espíritos diz que nós nascemos simples e ignorantes. Ignorantes não é de ser uma pessoa bruta, ignorante não. É o ignorante no sentido de falta de conhecimento. Então nós nascemos sem conhecimento algum. A gente que faz as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Que nem Deus, nem Jesus, ninguém interfere. Justamente para você saber fazer suas escolhas. Mas você pode ser sugestionado por aquele irmãozinho benfeitor bonzinho ou pelo malzinho. Ok? Pode ser alguém que privou da nossa convivência e até da nossa intimidade. O nosso obsessor pode ser alguém que conviveu conosco aqui, nessa vida mesmo, desencarnou e continua lá, nos incomodando. Pode ser um caso da pessoa que ama tanto o outro que não consegue, ela desencarna e ela não consegue seguir a jornada dela. Ela fica próxima. E se vocês forem estudar profundamente sobre isso, tem casos que se chama até de vampirismo. Chico falava sobre isso,
que o obsessor fica próximo, a pessoa está lá acamada, contou uma história com uma pessoa na camada e estava grudado ali, a medicação entrava na veia, mas não fazia efeito, que o obsessor cortava o efeito, porque o desejo dele era que ele se desligasse, que ele desencarnasse, para que ele tivesse um acesso melhor de perseguição. Então, para vocês verem como as coisas, não estou aqui para criar terror, só estou contando o que a gente escuta isso, é só botar lá no YouTube ou ouvir palestras que vocês vão ouvir casos como esse. Então, vamos corrigir enquanto é tempo. É um ser doente, é infeliz, tanto quanto a sua vítima. É um ser carente e solitário. Agora, olha aqui, ó, tanto quanto a sua vítima. Lembra lá da vibração que eu falei que tem que estar igual? Os dois têm que estar na mesma sintonia? Tem que estar ali, tete a tete? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Tipo de obsessão pode ser de encarnado para encarnado. Quantos que vocês já viram de pessoas encarnadas? Que uma prejudica a outra. Narcisista. É um obsessor nato. E ele, quando é psicológico, ele faz isso com todo mundo. Mas quando é só espiritual, ele faz só com uma pessoa. Só uma pessoa. Ele escolhe um para ele atacar. Então, é esses detalhes que a gente precisa ter atenção. Onde começa a obsessão? Começa nos nossos pensamentos e nos estados emocionais negativos. Criam zonas mórbidas em nosso campo mental, olha lá, as glândulas, facultando a inoculação de pensamento alheio, que virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência ao processo obsessivo. Quem fala disso é Sueli Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. Ótima dica de leitura. Hoje em dia a gente consegue os livros tudo na web aí, né? É tudo livretos pequenininhos, muito fácil da gente estudar. Aí vocês perguntam, quais são as consequências físicas de uma obsessão, de um processo desse, né? Que ele atinge o teu pensamento, o seu pensamento atrai, e é uma afecção mental que se instala e decorre no processo obsessivo. Pensamentos suicidas, quando hoje a gente fala de desistência da vida, né? Loucura, que chega ao degredo de uma loucura. Um desregramento das nossas rotinas, da natureza da gente, de uma forma sexual desregrada, alimentar, excesso consumo de drogas e várias outras formas. Eu agora, pouquinho antes de vir, eu escutei uma psicóloga falando dos 3 P's e eu queria compartilhar com vocês. Quantas e quantas vezes uma criança ela é comparada a outra? Ao fulano, principalmente pai e mãe faz isso com filhos, quando um se destaca muito e o outro fica para trás. E fica cobrando daquele que não tem a mesma habilidade de aprendizado. Por que você não tem nota igual do fulano? Beltrano é o melhor de todos e coisas parecidas. São os 3 P's, são os pais, os responsáveis, os professores e os seus pares. Edna, o que são os pares? São os amiguinhos, são a primeira namorada. Vocês não têm noção do quanto isso bloqueia uma criança e um jovem. Do quanto isso traz traumas para o futuro. Eu já compartilhei com vocês aqui, no último estudo que eu fiz, acho que foi com vocês, que eu não passava no vestibular de jeito nenhum. E o meu pai sempre me tinha como a mais importante da família, eu era a mais estudiosa, mais inteligente. Eu me sentia o patinho feio, mas o meu pai me colocava como se fosse a história do patinho feio e o cisne. Meu pai me colocava como o cisne, eu me sentia o patinho feio. Mas eu não conseguia passar, gente. Eu fiz o vestibular 4 vezes antes do meu pai desencarnar e eu não conseguia passar. Meu pai desencarnou, eu passei. Eu desmaiava na porta da faculdade no dia da prova, eu desmaiava em casa, mas eu não conseguia passar. A pressão era tão grande que eu não conseguia. Então, tá aí um exemplo dentro da minha família. Claro que o desejo dele era que eu crescesse, né? Que eu tivesse uma oportunidade na vida melhor, para não passar as necessidades que passávamos quando criança, porque ele nunca pôde estudar. Ele queria o melhor para mim, mas a gente, às vezes, querendo o melhor, você traumatiza a criança. Força tanto que essa criança depois não consegue ter segurança, não consegue ter autossuficiência. Ela se sente insuficiente a vida inteira. E por isso ela vive uma vida desregrada. Eu sou insuficiente mesmo, então eu vou beber.
Eu sou insuficiente mesmo, eu vou fumar. Eu sou insuficiente mesmo, eu vou comprar tudo e dane-se quem vai pagar. E assim vai. E aí vai só abrindo janelinhas, né, e portinhas para o processo. Onde começa a obsessão? A gente acabou de falar sobre ele. A gente sempre traz os espiritinhos, que é uma forma, né, de ilustrativa. O Silva, vamos colocar, eu sou a Silva aqui, tá? O Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. Olha o Padre Germano aqui, ó, falando com a equipe que trabalha aqui, né? Espiritual. Aí vem o irmãozinho benfeitor, né, o mentor espiritual da Edna, e fala assim, é porque o obsessor é muito endurecido, ou então é vingança de outra vida, olha que a gente acabou de falar aí. Aí o Padre Germano vem e fala, nem tanto, a dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Porque se o Silva se reformar moralmente, estudar a Edna, né, fizer tudo direitinho, ele vai se afastar. Ele não vai ter mais por que ficar lá do lado da Edna, ou do Silva, né? Não vai ter porquê. Eu vou ficar perto dela para quê? Ela só fica lendo aquilo, só fica estudando aquilo, só fala daquilo. Eu não quero ouvir isso. Eu quero me divertir, eu quero fazer o mal. Não vai ficar. Então vejam como a mudança pequena faz a diferença. Então, nós temos que ter o quê? Vontade de mudar. Para não ter esse tipo de influência. Frases do processo obsessivo. São as fases. Número 1, início, um assédio pelo conhecimento das fraquezas da vítima. Ele está ali pertinho de você, ele está te observando. Como você está agindo, como você está pensando, como você está sentindo. Lembra que ele está ali, ó. Ele consegue te conectar, ele consegue te ver e ver a nossa essência, coisa que a gente às vezes faz terapia anos para descobrir. Eles sabem. Assim como nossos mentores espirituais sabem. 2, aceitação, abertura, o início da ação sempre depende da aceitação do encarnado. Se a Edna aceita aquele tipo de orientação, é porque eu tenho sintonia com ele. 3, envolvimento do simples assédio até o completo domínio. Olha aí o exemplo do meu irmão. Esqueci de contar uma coisa para vocês. Meu irmão fuma desde os 4 anos de idade, tá? Ele pequenininho, para vocês verem a perseguição como ocorre desde criança. Eu tinha 7 e ele tinha 4. A minha mãe era costureira, fazia vestido até de noiva. E eu ajudava a minha mãe trabalhando, que desde pequenininha eu sempre costurei junto com ela. E o meu irmão ficava esperando as clientes jogar, que antigamente fazia assim, né? Jogava o cigarro assim. Ele ficava quietinho, na espreita, assim, no canto da parede. Quando jogava aquele troço amarelo, ele ia lá, corria, passava no fogão, acendia, ia para trás da casa e ficava sugando. 4 aninhos, tá? Aí a Edna tem certeza do que está acontecendo. E, irmão, vamos buscar ajuda. Não quero, não vou. Não tinha como esquecer de falar isso para vocês. Então é a prova, sinais. Se minha mãe tivesse um pouco mais de sabedoria, talvez tivesse ajudado ele quando criança. Então fiquem atentos, pais, tios, madrinhas, avós. Observem suas crianças. Às vezes um comportamento diferenciado é o motivo. Ou vem cá, meu filho. Vamos buscar alguma coisa, vamos lá na igreja, vamos no centro espírita, faz o evangelho em casa, tem um evangelho para criança infantil. É tão gostoso fazer o evangelho infantil com as crianças. Aproveita seu netinho, já vai lá, vai evangelizando ele. Então, é essa relação que ela é o quê? Bilateral, tá? São 2 polos, do obsessor e do obsediado. Novamente o espiritinho. O Silva volta lá na consulta, né? Consulta espiritual, tá, gente? É o fraterno, mais ou menos a mesma coisa. Que o fraternista, o trabalhador fraternista, ele está intuitizado pelos benfeitores da casa. Aí o Silva, o fraternista, vai e fala para ele. Aqui diz que você precisa perdoar seu obsessor. Olha o valor do perdão. Aí o Silva responde, tá certo. Perdoar é difícil, né? A gente pode preparar um material para trazer sobre o perdão. À noite, vai lá, ele saiu de lá todo bonzinho, né? Tá dormindo. Quando a gente dorme, nosso espírito fica o quê? Livre. Todas as noites, quando nós dormimos, nosso espírito está livre. E aí ele sofre essas influências, boas ou ruins. Olha como é que o Silva faz. Eu já te disse, não quero você aqui. Olha o obsessor, você continua o mesmo. Ao invés dele falar, meu irmão, eu já estou buscando coisas melhores, eu estou estudando, olha o meu esforço.
Eu estou evitando falar palavrão, eu não estou mais brigando com meu irmão, eu não estou mais maltratando os animais. Você também consegue. O obsessor ia ficar perto dele? Não, ele ia se afastar. E aí ia aproximar os benfeitores para ajudá-lo a fortalecê-lo cada vez mais. Mas olha a ira. Cadê o perdão que foi sugerido para ele? Então, por aqui, a gente já compreende bastante coisa. Esses sentimentos de incapacidade, de perdoar, de mágoa, revolta, ciúme, inveja, orgulho, a vaidade, a fraqueza de caráter, desejo de fazer o mal, são as nossas imperfeições morais, são as nossas paixões, que a gente precisa transformá-las em boas atitudes e boas ações. Aqui eu vou ler para poder a gente acelerar, que já está bem próximo. No livro dos Espíritos, questão 199A, tem a seguinte pergunta, são as tendências instintivas, tá? Nas crianças e adolescentes, a gente já estava falando aí das crianças. São observadas desde a infância, onde precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. Eu tenho meu filho que ele gosta lá de maltratar o animal, ele judia do animal. Ele, perto do coleguinha, ele só quer bater no coleguinha. Ele é perverso. É isso. Gente, o livro dos Espíritos tira dúvida de tudo na nossa vida. Tem resposta para todas as nossas dúvidas. Leiam, por favor. E aí, os dos Espíritos respondem. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. É um espírito ainda com pouca evolução. Ele precisa de quê? De que ele precisa? Ninguém vai conseguir responder? Se ele precisa de instrução, ele precisa de acolhimento, ele precisa de amor. O pai e a mãe precisam pegar na mão, filho. Papai do céu não gosta que faça isso. Filho, vamos fazer o evangelho no lar? Filho, vamos ler a Bíblia? Meu pai me botava sentada no colo dele todas as noites para ler a Bíblia. Eu ficava irritada às vezes porque eu não entendia nada da Bíblia. Hoje eu consigo entender alguma coisa. Eu tinha que ler livros da Bíblia. Ele saía para trabalhar de manhã e falava, quando eu chegar eu vou tomar a lição. Do capítulo tal, eu quero que você leia o livro de Lucas, o livro de Samuel. Eu tinha tarefas espirituais todos os dias. Sabe quando ele fazia isso comigo? Quando ele estava alcoolizado. Mesmo alcoolizado, o meu pai trazia o evangelho para mim. Na época eu chorava, eu não entendia. Hoje eu agradeço. Porque eu passava às vezes a noite inteira com o meu pai, lendo a Bíblia. Ou cantando, porque ele, quando foi da igreja protestante, que eu fui criada no protestantismo, ele era regente do coral da igreja. Então ele me ensinava a cantar, ele queria que eu cantasse em todos os tons. E cadê que a minha voz é rouca, é aguda? Não dá para cantar no contralto, não dá para cantar. E ele queria que eu cantasse. Mas eu aprendi muita coisa lendo cantando a harpa cristã. Eu aprendi muita coisa lendo a Bíblia. Que hoje eu trago, quando eu encontro no Evangelho, eu sei decifrar a Bíblia. Porque o Evangelho é a parte moral da Bíblia, é o Novo Testamento da Bíblia. Fala especificamente sobre a moralidade. E hoje eu consigo compreender versículos que antes eu tinha que decorar sem entender do que eu estava lendo. Então, a importância da gente educar as crianças. Na adolescência, é a idade que o Espírito, isso na questão 385, tá? Do mesmo livro dos Espíritos. A adolescência é a idade que o espírito está mais sujeito à influência em razão das alterações hormonais no veículo somático e das mudanças do caráter. Olha, quando os adolescentes estão chegando nessa fase, como é difícil. Alguns ficam extremamente rebeldes, né? Mudam completamente o comportamento. Nesse período, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Conservam-se bons se era fundamentalmente bons. Então, na vida anterior, se ele era bom, quando chega a adolescência, ele é um bom filho. E se torna um bom homem, um bom marido, um bom pai. Se ele era um espírito menos evoluído,
ele vai mostrar as garras dele, ele vai tendenciar para as coisas ruins. E, gente, o que nós estamos vendo aqui na rua o tempo todo? Só coisa ruim, né? A responsabilidade paternal, que o filial e também existe dentro do evangelho. A responsabilidade paternal, porque aquela criança até os 7 anos de idade, ou até chegar à adolescência, ela deu muitos sinais do que ela representava, do que ela ia representar na adolescência. Mas muitas das vezes os pais querem ter tempo para eles, porque trabalham muito para dar a eles tudo o que eles querem, e não dá a eles a educação moral. Só dá coisas materiais. A gente precisa falar dos nossos jovens, porque os nossos jovens são os adultos do futuro. Quem tem criança em casa, olha com carinho para esses comportamentos. Para que a gente transforme essas crianças em jovens que ainda eram com caráter ruim, né? Em bons. Dá para mudar, tá? Nesse intervalo. Se você prestar atenção, você muda. Dá exemplos de caridade. Vai fazer caridade? Vai junto, leva, vamos lá. Vamos auxiliar, vamos trabalhar na casa espírita, vamos lá separar a cesta básica. Pega o que é levinho. Vamos ajudar o nosso irmão. Vamos para a evangelização infantil. Vamos para o orfanato. Vamos lá, final do ano, junta seus brinquedos que você não gosta e não usa. Vamos levar lá no orfanato. Os orfanatos permitem que as crianças vão. Junta suas roupas, você vai ganhar várias outras agora no Natal. Pega aquelas que não servem mais em você. Vai ensinando, porque senão crescem crianças que quer tudo só para ele, só para ele. A hora que você não dá, ele te ataca. Aqui, 10 sinais vermelhos. Eu sou do irmã Sheila em Angra. Então, a enfermeira Sheila nos alerta para esses 10 sinais de alarme, que são o farol vermelho, né? Para gente, no caminho da nossa experiência, indicando a queda. Vou ler, porque a gente já explicou muita coisa disso aqui. Número 1, quando entramos na faixa da impaciência, olha o sinal vermelho batendo lá. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, olha a falta de empatia com o nosso próximo. Ah, o meu problema é maior do que o de todo mundo. Houve um irmão aqui, ó, entre nós aqui, eu tenho certeza que tem gente vivendo momentos dolorosos demais. E podem observar que aquele que está vivendo a maior dor, muitas das vezes está sorrindo e está amparando o outro. Esse tem merecimento para receber auxílio. Sejamos amorosos com o nosso próximo. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, eu fiz para o fulano nem liga para mim. Olha os sinais de abertura de porteira e portão para um processo obsessivo. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado mais infeliz dessa ou daquela pessoa, a intriga, né, a fofoca, tem todo lugar. Todo lugar. Quando reclamamos apreço e reconhecimento pelo aquilo que fazemos, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, observem que o profissional que mais trabalha é o que mais é valorizado. De uma forma, ele acha que não, mas ele é mais valorizado que todos os outros. É ele que tem a oportunidade de uma promoção. Pode demorar, mas ela chega. Se não for reconhecido naquela empresa, ele vai ser reconhecido em outro lugar. Mas aquele que faz só o beabá dele ali, ó, e cruza o braço e dane-se o outro, ele está sendo percebido pelo superior dele. Então vamos ser mais solidários, né? Ajudar mais. Quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, sentar lá no sofá, fulana, me dá minha comida. Fulana, você já limpou a casa? E tá lá, dá o prazer, vendo televisão, com a perninha pro alto. Às vezes, até mãe faz isso com o filho, com a filha adolescente. Quando quando pretendemos fugir de nós mesmos através de uma gota de álcool, uma pitada de entorpecente. Olha a fuga. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros, eu não tenho obrigação nenhuma, o problema é dele, ele que faça. Somos todos responsáveis. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, nos nossos pensamentos, a lei divina estará presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Palavras de Sheila, através da psicografia com Chico Xavier, no livro Ideal Espírita. Então vamos orar, vamos pedir ajuda aos nossos irmãos benfeitores. Aqui nós trouxemos, na desobsessão, o que nós podemos fazer
A reforma moral, que a gente falou, o conhecimento, o estudo, a assistência espiritual na casa espírita e no lar. Olha aí, nós estamos aqui. Parabéns a todos vocês por terem dado esse passo. A prece, o passe, a água fluidificada, tudo tratamento, olha. Evangelho no lar. Quem pratica o evangelho no lar aqui? Que maravilha. Sugiro que todos façam. Vocês não têm noção do bem-estar que causa no lar da gente. Serviço ao semelhante, caridade. Olha o que a gente estava falando. Kardec, ele nos traz aqui uma mensagem pequenininha. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Aqui, os que já estudam sabem que a felicidade não faz parte desse plano, né? Do planeta Terra, da condição que nós estamos. A felicidade está no plano espiritual e muito à frente. Ainda falta regeneração, nós estamos em prova e expiação. Falta regeneração para depois a gente dar um salto mais próximo. A Terra, quando chegar a regeneração, aqui não é que vai ter espírito perfeito aqui não, tá? Vamos ainda estar imperfeitos, porém buscando a perfeição. Mas a gente consegue ter momentos felizes quando eu estou aqui. Ó, eu estou muito feliz hoje. Muito feliz. Acho que eu demonstrei, né? Irradiei isso por estar aqui. Nós conseguimos ter momentos felizes. As nossas escolhas fazem com que isso aconteça. Importante, diferenciar a enfermidade psiquiátrica, o que a gente falou lá no começo, com sintoma de mediunidade e obsessão. Muitas das vezes o médium, ele quando não tem o conhecimento, ele acaba se desequilibrando, e ele se desequilibra e ele abre essas porteiras todas para ser acessado pelos obsessores. Então vamos estudar. Estudando a gente se reforma, a gente aprende e a gente fecha esse acesso. Não se deve confundir e afirmar que tudo é provocado pelo obsessor. Também não vamos botar a culpa no coitado o tempo todo, não, hein? Nós aprendemos lá atrás que nós temos responsabilidade sobre isso. É a nossa sintonia. Como também não se deve atribuir todas as nossas dificuldades à ação dos espíritos perturbadores. Novamente o espiritinha, olha lá o Silva. São tantos problemas para resolver que me deixa triste, cabisbaixo, triste ainda. Ele ainda não conseguiu aprender, será? Aí, de repente, ele lembrou, né? Ele participou de todo o tratamento na casa espírita, ele estudou, ele começou a sentir melhora na vida dele. Olha lá, mas eu não vou desanimar, amanhã é outro dia. Olha o Padre Germano, feliz da vida. Oba, ele nos ouviu, agora vai ficar mais fácil ajudá-lo. Por quê? Porque ele mudou a sintonia dele, o Padre Germano vai conseguir acessar, vai conseguir ajudar. E olha ele, feliz da vida, indo embora, a espiritualidade, o mentor espiritual dele, o Padre Germano, todo mundo feliz. Como seria bom, né? Se nós tivéssemos isso o tempo todo. E aqui a gente encerra dizendo, tal qual o som e a luz se propagam pelo ar, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas vibrações também se propagam pelo espaço, com diferentes intensidades. Somos nós somos um espírito encarnado, uma alma que vibra e ela alcança. O Evangelho no Lar, para vocês terem noção, ele alcança 500 metros ao redor da residência dele. Aquela luz vibra em todos os lares que estão em torno de 500 metros. Para vocês verem, já pensou se cada um de nós aqui fosse um ponto de luz? Como nós íamos melhorar esses bairros próximos, que eu tenho certeza que vocês moram tudo próximo daqui? Então, é nesse sentido. E nós, atingindo essa sintonia, essa afinidade com essas mentes encarnadas e desencarnadas, nós comungamos as mesmas ideias. A gente vai comungar coisas boas no Evangelho. A gente vai estudar, a gente vai comentar. E se a gente pode escolher o bem, por que vamos escolher o mal? Então fica esse recadinho do coração para a gente transmitir bons pensamentos, para a gente ter força, ter vontade, para a gente fazer a diferença sem medo de vencer essas nossas imperfeições, essas nossas fraquezas, porque nós somos capazes de mudar muito. E se estamos aqui encarnados, não é por acaso, é para depurar o nosso espírito, é para a gente melhorar, é para a gente crescer, é para a gente evoluir e superar essas más tendências que nós carregamos lá do nosso passado. E é essa certeza que nós temos, que nós estamos agindo com amor. E essa é a vontade de Deus na nossa vida e é a única forma que tem da gente encontrar paz, da gente encontrar luz, da gente crescer e se aproximar de Deus.
Obrigada pela oportunidade. Que Deus os abençoe a todos vocês. E que sejam felizes, que vocês consigam vencer essas barreiras. Eu venci. Precisei sofrer muito, perder tudo que eu tinha. Tudo. Parte emocional. Até o emprego eu perdi. Eu vim na dor. Eu gostaria que vocês viessem pelo amor. E eu venci e estou aqui com um sorriso largo e feliz. Vocês também merecem. Todos vocês. Obrigada. Obrigado, Edna. Nós que agradecemos mais uma noite excelente de reflexão, dividir seus conhecimentos. Como é maravilhosa a nossa doutrina, né? De nos deixar de nós sermos aqueles somente que assim, de acordo com a palavra, mas que a gente possa entender, sair das alegorias, sair das fantasias e parar de ouvir apenas a voz de uma pessoa, mas que a gente possa ter o domínio, pegar o livro, o evangelho e estudar, né? E tirar a dúvida e saber que, além de tudo, tem um Deus misericordioso que nos ama. Para complementar o seu estudo da questão do Livro dos Espíritos, é a questão 469. Isso. Por que meios eu posso me neutralizar da influência dos maus espíritos? O livro, os nossos benfeitores nos dizem: fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. As más paixões são os vícios, né? Todos os vícios, qualquer caráter. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Vou elogiar, é maravilhosa, vou ensinar. E ela, tô bem, tô ótimo, não vou mais estudar. Então a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, né? A gente tem que ser humilde, botar os pés no chão. O orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. É a base de todo o mal que a gente conserva. Exato. Quando nós conseguirmos quebrar isso, a gente vence. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Bem, meus irmãos, passamos agora para o momento de paz, lembrando que é um momento de oração, de reflexão. Para aqueles irmãos que ficam no vídeo, temos uma boa noite e compareçam cada vez mais à nossa casa. Obrigado.